Então, bora lá. Como eu falei, a gente vai dar continuidade na série de tópicos que a gente estava falando. Começou ali em indústrias, falou sobre globalização e economia, aí a gente entrou em transportes e hoje em fontes de energia. São dois pontos essenciais para esse processo de globalização e de industrialização. Então, vou começar tentando fazer uma contextualização da energia no mundo e dar um pouco de atenção para os combustíveis fósseis, porque são os mais utilizados. Bom, as fontes de energia, elas estão profundamente relacionadas à ampliação das cidades e à criação de indústrias, porque todo trabalho realizado, ele demanda de uma fonte capaz de movimentar máquinas e outros aparatos. Então, nesse sentido, a produção de energia ela está voltada para duas vertentes principais, que são os combustíveis e a produção de eletricidade. Inicialmente, com uma produção primitiva e artefatos de trabalho que não demandavam um uso frequente, a energia mais comum era muscular, que ela é caracterizada pelo trabalho braçal realizado pelos homens e pelos animais, ou aproveitando o movimento natural da água. Com o tempo e com o desenvolvimento científico e tecnológico, surgiu a necessidade, então, de buscar uma energia mais eficaz para poder acompanhar o mesmo ritmo do desenvolvimento. Uma vez que o crescimento do padrão urbano industrial, ele também aumenta essa demanda. Então, inicia-se aí a exploração dos chamados combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Atualmente, a maior parte da demanda mundial por energia é atendida pela utilização de combustíveis fósseis, que são formados por compostos de carbono, com o petróleo. A formação desses combustíveis ela se associa a um processo de decomposição de matéria orgânica, que é acumulada ali durante milhões de anos no interior de rochas e bacias sedimentares, e elas são encontradas em áreas profundas do solo ou no fundo do mar. E a partir assim, de uma evolução histórica, o carvão mineral ele se destaca como principal fonte energética utilizada na primeira revolução industrial. Anotem isso aí. Primeira revolução industrial, principal fonte energética é o carvão mineral. Bom, o carvão, quando ele é queimado, ele libera uma grande quantidade de calor, aquecendo a água e transforma essa água em vapor. E esse vapor ele é utilizado para movimentar as máquinas de vapor e também na produção, no caso as máquinas de vapor na produção, só que é também utilizado nos transportes, como nas locomotivas e embarcações. Porém, quando a gente fala da utilização do carvão, identificou-se que havia alguns inconvenientes, como a dificuldade no transporte e as cinzas, porque elas são altamente poluentes devido à liberação do óxido de enxofre, que reage com a água da chuva e acaba formando a chuva ácida. E com a descoberta e exploração dos primeiros postos de petróleo, essa nova fonte ela se tornou a energia mais utilizada no mundo da segunda revolução industrial em diante. O petróleo ele é, na atualidade, o combustível fóssil mais comercializado no mundo e a principal fonte energética de diversos países. Então, carvão está associado à primeira revolução industrial e o petróleo associado aí à segunda revolução industrial para frente. Esse combustível, o petróleo, ele deve-se ao fato dele poder originar diversos produtos, tais como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, assim como plástico, asfalto e outros produtos. Um outro derivado do petróleo é o gás natural, que também é considerado um combustível fóssil e que pode ser encontrado também em jazidas, geralmente em associação ao petróleo.
Bom, ele é utilizado, por exemplo, na geração de calor e de energia em indústrias. A principal desvantagem da utilização desse combustível, ela relaciona-se com transporte e estocagem, porque, por ser um gás, são necessários cilindros industriais para poder estocar. E, além disso, é necessário grandes gasodutos, como esse que está na imagem aqui, que é o gasoduto Bolívia-Brasil, que é utilizado para transporte. E esses gasodutos eles acabam gerando diversos impactos no meio ambiente. Ok? E quando a gente está falando aqui ainda de desvantagem no uso desses combustíveis fósseis, de maneira geral, essa desvantagem ela se deve ao fato de que a queima desses combustíveis gera altos índices de poluição atmosférica. Então, eles acabam sendo grandes responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global. Cabe ressaltar ainda que as usinas termoelétricas, elas são as principais utilizadoras dos combustíveis fósseis para geração de energia, eletricidade. Esses combustíveis, eles são bem poluentes e liberam os gases que aumentam o efeito estufa, eu já falei antes, e acabam influenciando nas mudanças climáticas. No caso do petróleo, além disso aí, a gente pode ter vazamentos em plataformas de exploração petrolífera e gasodutos. A gente pode ter também os derramamentos de navios petroleiros. Isso ocasiona, assim, vários impactos ao meio ambiente e à sociedade. Professora, Oi. quando eles descobriram os petróleos, né, os combustíveis, eles tiveram que fazer vários testes, né? E quando foi descoberto, custou muito dinheiro, era muito caro? Ou não? Era uma coisa acessível para a indústria? Não, eles são utilizados principalmente na indústria por causa do valor. Só que, posteriormente, assim, foi lá e descobriu uma nova fonte energética. Ok, muito boa, dá para ser utilizada de várias formas, produção de várias coisas. Então, economicamente, acaba sendo muito viável para a indústria. E aí, posteriormente, eles descobrem que é uma fonte não renovável, que ela vai acabar. E isso acaba levando a uma crise. Crise essa que eu vou falar para vocês mais para frente. E então, aí tem essa busca por novas fontes que sejam renováveis e que tenham um custo menor. Porque para poder fazer a extração do petróleo, não é barato. Até porque Era caro, mas compensava para a indústria. Só que a gente tem que contextualizar que naquela época você não tinha muitas opções. Você tinha basicamente ali o carvão sendo utilizado como uma fonte energética. E aí eu tô falando de carvão mineral, não é o carvão vegetal que é ali queimado de árvore e faz, não. É o carvão mineral que está ali debaixo do solo também, de rochas sedimentares, entendeu? E aí as opções que eles tinham, e aí surgem como uma nova opção, você acaba precisando investir nisso, mesmo sendo caro. E quem detinha o poder sobre esses poços de petróleo acabava tendo poder econômico também sobre outros países, não apenas na sua produção. Entendeu? E aí você vai começar a entender por que qualquer conflito que envolve petróleo, os Estados Unidos está envolvido. Gente, todas as crises que eu trouxe hoje aqui para vocês tem algum dedo dos Estados Unidos. Aí você começa a se perguntar por quê. Justamente porque gera poder. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tava falando.
estava falando aqui em relação aos problemas gerados, né? Então, por conta desses problemas, que a gente tem esses problemas estão associados à dependência dos combustíveis fósseis, e aí tem os impactos ambientais e o fato dele ser finito. Então, a indústria que é responsável pela criação de motores elétricos, que depende da energia elétrica, elas buscam, tipo assim, produzir motores que dependam de energia elétrica e não mais dos combustíveis. Lembrando que a energia elétrica ela pode ser produzida de diversas fontes. E quando tem esse investimento em novos motores, acaba reduzindo essa demanda por combustíveis fósseis. Uma outra alternativa que a gente tem para o uso do petróleo é a biomassa e também o xisto. E aí, o xisto recentemente teve uma descoberta da maior fonte de xisto do mundo pelos Estados Unidos, e aí ele acabou se tornando o país com maior destaque na produção de petróleo, por causa disso. O segundo é o Brasil, e depois do Brasil a gente tem acho que é a Estônia. E eu vou explicar o que é o xisto, aí vocês vão entender aí. Porque o xisto ele é bem parecido com o petróleo. Tá, mas primeiro, antes de falar do xisto, vamos falar da biomassa. Passar os slides, né? Bom, a biomassa biomassa é basicamente energia que vem de plantas como cana-de-açúcar, beterraba e milho. Então, ela é uma fonte renovável. No Brasil, a gente produz o etanol e o biodiesel, que substitui a gasolina, e tudo isso é feito a partir da cana-de-açúcar. O principal problema aqui é que a cana é vendida a um preço mais barato para a indústria alimentícia. Então, se houvesse um grande investimento internacional nesse setor, poderia causar um desequilíbrio no preço dos alimentos. Porque se houvesse esse investimento em larga escala, os agricultores eles iriam preferir vender para a indústria de combustíveis, que paga melhor do que a indústria alimentícia. E com a menor oferta de cana de açúcar destinada à indústria alimentícia, o preço desse produto ele vai subir, e isso acaba refletindo no preço final dos alimentos. Sem contar ainda que o Brasil ele já depende muito da exportação de commodities, que são os produtos agrícolas, e monoculturas na parte econômica. Então, um investimento assim, a nível internacional, nesse setor, poderia acabar sobrecarregando mais ainda os impactos ambientais que essa lógica produz. Beleza? E aí, lembrando que a biomassa ela é uma fonte alternativa. Isto, ele também é uma fonte alternativa, que é basicamente uma rocha metamórfica ou sedimentar, que é organizada em formas de folhas, do qual a gente pode extrair combustível semelhante ao petróleo e também gás. A maioria de reservas de xisto no mundo, elas estão nos Estados Unidos, e dá um destaque também aí para a Argentina e para o México. Os Estados Unidos ele tem investido muito nessa produção, principalmente na era do Trump, que assim optou por um certo protecionismo comercial, preferindo então valorizar a produção interna do que as exportações. Porém, o grande problema aqui do xisto é que ele é altamente poluente. Então, para realizar a extração dele, é necessário assim, uma enorme quantidade de água, e essas águas elas ficam poluídas por uma mistura tóxica de elementos químicos. Porém, é um dos combustíveis de maior valor que temos aí no mercado. Tranquilo, gente?
Eu sei que eu tô falando bastante coisa, hoje eu tô com uma certa dificuldade para falar, mas tá dando para vocês entenderem? Sim? Não? Obrigada, meninas. Ok. Então, vou continuar agora falando... Oi? O xisto, ele é mais caro que o como que fala? Com combustível fóssil que faz a gasolina? Então, na verdade, eu não sei em relação ao valor do processo de extração do xisto. Mas é que nem eu falei, tipo, as maiores fontes de petróleo, elas estão nos países árabes e no Brasil. E aí, alguns países eles precisam buscar por novas alternativas. E aí o xisto ele surge como uma fonte alternativa ali para o petróleo e que tem o mesmo poder de produção que o petróleo, tipo em questão energética. Ele entrega o mesmo valor. Mas agora, se é mais caro ou mais barato, eu não sei. Porque eu realmente não li nada a E o respeito disso. Brasil produz o petróleo, por que o petróleo acaba sendo mais caro aqui pra gente? Porque o Brasil investe em exportação. Então, a gente acaba exportando o produto. É porque, assim, industrialização no Brasil ainda é baixa. O produto, ele é exportado, refinado em outro país e vendido de novo para o Brasil. Então, a gente paga preço de importação, mesmo sendo produzido aqui. Entendeu? E aí, a questão... Isso é uma coisa que também tem muito no setor tecnológico, porque a gente não consegue produzir muita coisa de base. Tipo assim, a principal economia do Brasil está relacionada à agricultura, então muitos produtos a gente não consegue produzir aqui, ele é produzido fora, tipo, a base, e depois é que vem para o Brasil, basicamente, passa pelo processo de montagem. Bom, agora que eu já fiz essa contextualização, eu vou falar um pouquinho sobre essas fontes. Vou falar um pouquinho sobre as crises no mundo e falar sobre as fontes de energia que a gente tem e tentar explicar um pouquinho delas, um pouquinho de cada delas para vocês. Bom, como eu já estava começando a falar lá em cima, cerca de 85% da energia ela vem dos combustíveis fósseis, que é uma dependência muito grande. Esses combustíveis fósseis que são encontrados nas bacias e rochas sedimentares, basicamente são o petróleo, o gás natural, o xisto e o carvão mineral. Cabe destacar aqui que os combustíveis fósseis eles são considerados recursos naturais, não renováveis, ou seja, eles correm o risco de esgotamento, além de serem muito poluentes. Vamos tentar entender aqui o que 3 pontos. O que é uma fonte renovável, o que é uma fonte não renovável e o que é uma fonte alternativa. Porque eu citei anteriormente a biomassa e o xisto como fontes alternativas para o petróleo, porém, uma fonte ela pode ser alternativa renovável ou alternativa não renovável. Então, nem todas as fontes alternativas são renováveis, porque elas têm distinções distintas. É estranho falar isso, distinções distintas. Bom, quando a gente está falando de fontes alternativas de energia, está sendo feita uma referência às fontes que não são combustíveis fósseis, por serem recursos finitos e com alto impacto ambiental, buscam-se alternativas para poder reduzir a dependência ao petróleo, por exemplo. Então, a alternativa é qualquer fonte que não seja de combustíveis fósseis, seja ela poluente ou não. Quando a gente fala em fontes renováveis,
faz uma referência àquelas cujo recurso utilizado não se esgotará. Pelo menos quando a gente está olhando ali numa escala de tempo de vida humana. Por quê? Além de ser utilizado para geração de energia, esse recurso ele vai permanecer na natureza, como, por exemplo, aí a energia eólica e a solar. Um outro exemplo para poder distinguir esses termos é a energia nuclear, que é considerada alternativa, mas não é renovável porque ela utiliza urânio, que é finito. Já as fontes não renováveis são aquelas que usam fontes que se esgotaram e que vão demorar muito tempo aí para serem repostas na natureza, como, por exemplo, o petróleo, que demora uma escala de tempo muito grande para ser feita, depende de certas condições e que, pelo ritmo da exploração atual, vai acabar em pouco tempo, cerca de 50 anos. Em relação à vantagem e desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas, a gente pode citar, respectivamente, baixo custo ambiental, que geram, e os altos custos para implementação e manutenção de tais sistemas. Ou seja, vantagem é o baixo custo ambiental. E a desvantagem é o alto custo para implementação e manutenção. Já em termos de distribuição desses recursos, o Oriente Médio e a Venezuela, eles possuem grandes reservas de petróleo, enquanto o gás natural ele é extremamente concentrado no território russo. Bom, agora falando um pouquinho sobre os conflitos geopolíticos e os impactos ambientais gerados pelo petróleo. Bom, com a descoberta e exploração do pós-petróleo, passou a ser a energia mais utilizada no mundo, certo? Ali a partir da segunda revolução industrial. Então, acaba que na atualidade, ele é o combustível fóssil que é mais comercializado, principal fonte energética de diversos países. E aí, como eu já tinha falado para vocês, ele se destaca pelo fato de poder originar diversos produtos. E aí, entre as crises, vamos começar falando sobre as crises da OPEP, do petróleo e da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela começou em 1960, em Bagdá, e tinha 5 países produtores de petróleo, que eram o Iraque, o Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Atualmente, cerca de 75% das reservas de petróleo elas estão localizadas nesses países que integram a OPEP. E aí aqui a gente tem a adição de outros países, aqueles 5 que já estavam lá no início. Aí agora a gente tem Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela. Essa união desses países, elas acabam, a OPEP acabou se constituindo como um relevante cartel da geopolítica mundial. Cartel é quando as empresas se juntam para poder ter um controle econômico do setor que ela atua. Então, o objetivo dessa organização, no período da sua criação, era se articular e se fortalecer contra outras empresas petroleiras que dominavam o mercado. Essas petroleiras eram conhecidas como Sete Irmãs e dominavam a produção e preço do produto. A maioria, então, ela pertencia
a países como Estados Unidos, Inglaterra e Países Baixos. E a gente tem as empresas que é a ESSO, a Anglo-Dutch, a POC, a Solcone, a Socal, Gulf Oil e a Texaco. Basicamente, o mercado petroleiro era dominado por essas 7 aqui. E aí foi criada a OPEP para bater de frente com elas. E aí, quando envolve petróleo, existem diversas disputas locais e a nível global. Então, qual organização, contando com os países produtores de petróleo do mundo, foi possível aumentar os lucros, aumentando ali o preço pago pelas empresas transnacionais. A ideia, então, era gradativamente aumentar e dominar a produção de petróleo. Então, em 1970, houve uma crise, porque descobriu-se que o petróleo era um recurso não renovável, ou seja, que ele tende a se esgotar, que era o que eu estava comentando. E aí, quando descobriram isso, o preço especulativo do produto ele simplesmente aumentou. Ele chegou a triplicar no final ali dos anos 70. E aí, de acordo com isso, a estratégia da OPEP foi de reduzir a oferta para poder aumentar gradativamente o preço. E essa variável ela causou assim, uma intensa crise político-econômica no mundo, desencadeando várias guerras na época, como, por exemplo, a Guerra Yom Kippur, que foi em 1973. Daqui a pouco eu falo dessa guerra. E aí, os países membros da OPEP, eles acabaram supervalorizando o preço do petróleo como uma forma de retaliação ao apoio que os Estados Unidos deram a Israel. Então, nessa guerra aqui, que os Estados Unidos está envolvido ali com os membros da OPEP, basicamente a gente tem ali os países árabes que foram derrotados na Guerra dos 6 Dias e eles tentavam reaver seus territórios. Porém, Israel estava tendo o apoio dos Estados Unidos e acabou conseguindo ter uma vitória. Lembrando que aqui esse apoio dos Estados Unidos era indireto. Então, os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, eles realizaram essa grande retaliação aos Estados Unidos, porém, acabou prejudicando toda a economia mundial, porque eles aumentaram os preços do barril do petróleo em 300%, e isso acabou iniciando a crise do petróleo em 1973. Ok? O Brasil não faz parte. Por quê? Não sei. Realmente não sei por que o Brasil não faz parte da organização, já que ele é um grande produtor. Eu acredito que foi... Não vou responder, eu vou procurar direito e depois te respondo para não responder besteira. Eu vou continuar aqui e aí no final da aula eu dou uma olhadinha aqui e já te falo, tá bom? Ana Luísa. Outro conflito geopolítico que a gente tem aí são as guerras do Golfo. Bom, esse conflito da Guerra do Golfo, ele ocorreu em meados dos anos 90. Ele se iniciou como um conflito entre o Iraque e o Kuwait. E, posteriormente, os Estados Unidos interviram, ajudando ali na derrota com iraquianos. Percebam aqui que os Estados Unidos mudam de lado fácil, né? Porque ali na guerra de
ele estava do lado de Israel contra os países membros da OPEP. Já na Guerra do Golfo, ele estava apoiando o Kuwait, que é um dos membros da OPEP, contra o Iraque. Esse conflito ele ocorreu pelo controle do Golfo Pérsico, que é uma região rica em petróleo e estratégica do ponto de vista de rotas comerciais. Atualmente, essas rotas comerciais elas são feitas pelo Estreito de Hormuz, que passa cerca de 1/4 de todo o petróleo do mundo. Professor, passa aqui por esse estreito. Oi. É nesse lugar aí que teve os navios petroleiros que foi afundado esses dias? Menina, não tô sabendo disso, não. Navio petroleiro afundado? É por causa que, pelo jeito, tava passando uns barcos aí e afundaram os barcos. E era de transporte, não era embarcação militar. Deixa eu ver isso aqui. Tem bastante tempo que eu não vejo jornal, viu, gente? Não acredito não, porque todas as notícias que eu peguei aqui, nenhuma está associado ao Estreito de Hormuz. A única que tem aqui é de 2019 ainda. Esses dias seria 2019? Deixa eu aproveitar aqui que eu já parei mesmo para responder a sua pergunta, a pergunta da Ana. Ó, pelo que eu entendi aqui, a questão do Brasil não estar na OPEP são questões políticas, porque a OPEP, como ela é uma organização, os países podem se associar. O Brasil, como ele está como uma das principais economias, em 2014, deixa eu só conferir o ano aqui. Não, em 2020, que é de 2020, o ministro de Minas e Energias, que é o Bento Albuquerque, ele descartou essa intenção do Brasil entrar na OPEP. Porque entrar na OPEP seria uma questão ali de cooperação, e então, para o Brasil não compensaria muito, porque ele já é um dos principais produtores. Então, aí entra a questão política mesmo, de querer se relacionar com os países que estão lá. E aqui, o ministro, tem uma fala aqui do ministro, que ele afirma que o Brasil tem sido reconhecido como o primeiro país que tem superado as dificuldades e tem sido muito bem sucedido nas ações que estão sendo implementadas no setor. Nossa produção de petróleo e gás vai crescer exponencialmente. Então, é um negócio de querer mesmo, né? Já que é uma associação e existe a negociação aí entre os países para adesão ou não.
Professora, Fala. eu tirei uma print aqui da notícia. Posso mandar ela no chat? Ou você pode ler, se você quiser. Eu Pode tenho dislexia. Se eu ler, vai dar merda. Tá bom, então manda aí que eu leio. Tá carregando aqui. Tá demorando pra carregar aqui. Israel acusa Irã de ataque a navio petroleiro na costa de Omã. Vou ter que pegar agora um mapa, né? Porque. Mas nesse mapa seu aí mostra o Oman embaixo, ó. Ah, tá mostrando? Ah, olha. Não, tem Oman, tem Irã. É bem próximo, né? Porque fala aqui, ó, que foi na notícia que ele mandou, fala que foi aqui na costa de Omã. E o estreito é bem próximo. Então, é na mesma região. E aí, eu vou colocar lá depois lá no Moodle alguns vídeos sobre isso, sobre a importância desse estreito aqui. Porque é o que eu falei, tipo, como é a principal rota de petróleo do mundo, então vai existir vários conflitos por aqui. E aí vocês podem ver que os países que são membros da OPEP, eles também estão por aqui, como o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar. E você deter poder energético é controle de desenvolvimento, porque tanto para a indústria quanto para a globalização, a questão do transporte e das fontes de energia são essenciais. Bora continuar aqui. Impactos ambientais. Isso agora já está ficando até repetitivo, porque eu já falei bastante sobre isso, dos impactos que estão relacionados à queima do combustível, extração que pode gerar vazamento, os derramamentos dos navios petroleiros. Esses impactos, eles afetam os corpos hídricos, a fauna e a sociedade. Recentemente, teve aí o vazamento de um navio petroleiro na costa nordestina do Brasil, e a gente viu aquela comoção dos pescadores para poder tentar limpar, salvar os animais que foram atingidos. Então, basicamente, ali a gente teve intervenção mais dos pescadores e da população civil como um todo para poder fazer essa limpeza das praias. Então, por isso que fica tipo, tanto batendo nesse ponto da questão dos impactos ambientais dos combustíveis fósseis. Porque quando tem, sempre é em grande escala, não é uma coisinha pequena. Bom, agora, dentre as fontes de energia que a gente tem, vamos começar pelo mineral, que foi o primeiro mais importante ali, no período da primeira Revolução Industrial.
ele, como eu disse, ele era utilizado para poder movimentar ali as máquinas de vapor na produção e também os transportes para poder, que era utilizado ali nas locomotivas e embarcações. Só que aí perceberam-se alguns inconvenientes, por causa dos poluentes, que liberava ali óxido de enxofre, que reagia com a água, que era forma acho ácida. E aqui, só ressaltando que, de novo, carvão mineral é diferente de carvão vegetal. Carvão mineral é aquele que é encontrado nas bacias sedimentares pelo soterramento de matéria orgânica vegetal, que acaba se tornando um combustível fóssil. E o vegetal é feito a partir dos troncos de árvores. Entre os combustíveis fósseis, o carvão é o mais poluente. Isso, então, acaba criando a resistência dos países desenvolvidos, que buscam por alterações na sua matriz energética, pela questão ambiental mesmo, em utilizar esse tipo de combustível. Então, além dos efeitos já citados, tem o agravamento do efeito estufa. E aí, como a maioria, os países têm esse compromisso de redução de poluentes, principalmente os desenvolvidos, resistem a adotar esse tipo de combustível. No Brasil, deixa eu mudar o slide. Não tá na minha tela, porque eu tô gravando aqui. Tá dando pra ver minha tela ainda, gente? Sim. Ok. Bom, no Brasil, as maiores reservas de carvão, elas estão ali no estado de São Paulo e na região sul do país. É muito utilizado nas termoelétricas para produção de energia. E aí existem diferentes categorias quanto à qualidade do carvão, que pode ter maior ou menor poder calorífico, de acordo com o grau de umidade e energia. O carvão do Brasil é considerado, assim, de modo geral, de baixa qualidade, e o seu nível de pureza se relaciona com a sua localidade e as condições de formação. Então, a gente pode classificar o carvão em basicamente 4 tipos. Que é a tufa, que tem cerca de 50% de carbono, o lignito, que tem 70%, a hulha, 85%, e o antracito, 90%. E aí, além dos problemas que eu já falei, o carvão, como ele é muito utilizado para produção de energia, ele é extraído por meio da prática de mineração. E isso é algo que transforma profundamente o espaço geográfico. É uma atividade de altíssimo impacto ambiental. Essa atividade ela compromete a qualidade do ar e da água, que pode ter ali, contaminação química por metais pesados tóxicos, além de impactar diretamente os biomas locais. Bom, a inviabilização da agricultura também é um grande problema, uma vez que esses projetos eles tendem a se instalar próximo de áreas rurais, que é o que acontece, por exemplo, na maior mina de carvão a céu aberto no Brasil, que é a mina Guaíba, que fica no Rio Grande do Sul, e é dirigida pela Copelm Mineração, que é o maior grupo privado na exportação de carvão do país. E aí, essa atividade, ela tem gerado conflito, principalmente com os produtores de arroz orgânico e hortaliças, e com as unidades de conservação.
respirar, gente. Bom, a China é um dos grandes produtores de carvão. E, historicamente, ela utilizou esse recurso para o seu desenvolvimento urbano e industrial. Isso teve como resultado uma péssima condição de qualidade atmosférica em algumas suas cidades. As taxas de poluição na China, elas chegam a superar 45 vezes o limite diário de poluentes que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E também, em virtude disso, a China ela tem investido na produção de energias alternativas. Pequim, que é uma das cidades que sofriam com os impactos da queima de carvão, ela tem melhorado a qualidade da expectativa de vida em função desses investimentos que estão sendo feitos. Aqui, outra fonte que a gente tem é o gás. E assim como o petróleo, tem vários conflitos geopolíticos a respeito do seu uso. O gás ele é um derivado do petróleo, que também é considerado combustível fóssil, e pode ser encontrado ali também em jazidas, que geralmente está associado ao petróleo. E aí, lembrando que a gente não pode confundir aqui gás natural com gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. O GLP ele é feito pela destilação fracionada do petróleo e é o mais comum para uso domiciliar, principalmente aqui no Brasil. E já o gás natural, ele vem pronto. Ele é barato, menos poluente, porém é difícil de ser transportado e armazenado. Uma outra desvantagem que tem no uso desse combustível, de uma forma geral, é o fato que a queima desses combustíveis gera altos índices de poluição atmosférica. Então, aí volta de novo para aquela questão do efeito estufa e do aquecimento global. E aqui, em relação ao gás, ele é utilizado, por exemplo, para geração de calor e de energia em indústrias. E como tem essa questão de dificuldade para transporte e estocagem, ele não é muito utilizado para uso domiciliar. Tem a questão da construção, de gasodutos, do transporte, e aí o produto acaba ficando muito caro. E além desses problemas, a gente tem aqui a questão da asfixia, incêndios e explosões, porque como ele é um gás muito leve, muito mais leve que o ar, ele se acumula nas partes mais elevadas, principalmente em ambientes fechados. E aí os vazamentos de gás no processo de extração ou transporte, que são os gasodutos, podem gerar acidentes graves. Bom, em relação à Europa ali, mais o leste europeu, aqui a gente precisa comentar por causa da dominância que tem a Rússia aqui na questão energética. Vou tentar comentar rapidinho isso, porque são muitas informações. Basicamente, o que a gente tem aqui é que os países da Europa Ocidental, ou o leste europeu, eles tiveram uma formação socioespacial diferenciada, quando a gente compara eles aos demais vizinhos europeus. Na maior parte do século XX, essas nações elas estavam associadas ao domínio soviético, e aí, atualmente, 3 décadas passaram pós-independência, porém, a dinâmica e estrutura dos países ainda se
nessa dinâmica a gente pode perceber heranças espalhadas por essa região. Aqui em 2015, por exemplo, a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, elas dependiam 100% do gás russo para poder abastecer as suas demandas por energia. Então, em virtude disso, em 2017, a Finlândia e a Estônia, elas resolveram construir um novo gasoduto, que é chamado de Baltic Connector. E essa inovação iria permitir comercializar gás natural de outros países, incluindo os Estados Unidos, para a Finlândia. Porque, até então, todos os gasodutos da Finlândia vinham da Rússia e essa novidade ela forçaria uma redução de preço por parte da Rússia. Então, assim como, além de ter que ter novas estratégias políticas para poder manter a dependência e a proximidade. Professor, peraí. Tem um gasoduto que parte da Finlândia até os Estados Unidos? Sim. É igual. Passando por debaixo do mar? Sim. Carai. Deixa eu ver se está aqui nos próximos ou. Longo. Vai longe. E qual a estratégia para criar esse gasoduto, né? Mas era esse o objetivo deles. E não sei por que dos Estados Unidos. Cadê? Cadê o mapa? Tem um mapa aqui da Bolívia para o Brasil. Que ele acaba passando. Só que o Bolívia, tipo assim, é muito longo, só que ele passa por terra, né? Gente, eu não botei. Ah, esse aqui, ó. Tá vendo aqui? É porque a gente vê no mapa, a gente acha que é um bem pequeno, né? Só que aqui ele tá passando só por terra. Agora, para pegar da Finlândia aos Estados Unidos, tem um longo trecho pelo mar, só que a visão espacial que a gente tem é diferente, porque a gente acha que os Estados Unidos está muito distante ali da Europa, mas não é tão distante assim. Mas na forma que os mapas foram desenhados, essa distância parece ser gigantesca. Vamos ver. Entendi. Isso é mais perto que a gente acha. Deixa eu ver aqui. Distância Estados Unidos, Finlândia. Preguiça, se for daqui de milha. São 4.858 milhas. 1 quilômetros. Ó, em linha reta seria 7.831 quilômetros. É muita coisa para fazer um gasoduto. Mas o fato de a maior parte ali das fontes de gás tá na Rússia, eles tinham uma dependência muito grande, então precisa buscar uma viabilidade. E, por exemplo, os países mais próximos não tinham fontes para poder fornecer. Tinham uma dependência da Rússia também. E aí, no caso dos Estados Unidos, seriam o mais próximo ou mais viável para poder fazer isso. Alguém fica aí de olho nas horas, porque eu não tô nem olhando as horas e tô só falando. Agora é 10h16. Oxe, então já acabou, gente, a aula. E eu ainda nem cheguei a falar das fontes de energia. Como eu não entrei em fonte de energia, eu vou deixar para a próxima aula, que aí eu trago exercício e a gente fala das fontes de energia, tá bom? Até porque eu já tô com dificuldade aqui para falar e o tempo já se esgotou. Então, gente, obrigada pela aula, por participar.
E aí eu vou pesquisar mais umas coisas e na próxima aula a gente continua, tá bom? Tá bom. Falou, professor. Boa noite para vocês. A lista de presença você vai baixar do Teams? Isso. Só quando eu der atividade, que é pela atividade. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Cê. Boa noite também.